Boa tarde, mulheres. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Estamos entrando aí mais uma vez na última live da série O Lugar Secreto. Bem-vinda, Adriana, bem-vinda, Milena. Deus abençoe a vida de vocês, compartilhe aí com as amigas, nos grupos. Vamos esperar mais um pouquinho. Alguém mais vai entrar. Eu dei uma atrasadinha hoje, mas vai dar certo. Amém. Chegamos a mais uma sexta-feira, né? O último dia do mês de janeiro, dia 31. Até aqui o Senhor nos ajudou. Foram 31 dias de 2025, hein, gente? Tá passando rápido. Tem gente que falou que o mês estava passando devagar, mas eu achei que passou rápido. Já estamos aí no último dia, né? Glória a Deus, o Senhor tem nos ajudado. Um mês de descanso para alguns, de planejamento, de alinhamento para outras pessoas. E o início do ano ele traz uma certa ansiedade, né? Mas a gente tem entregue todas essas ansiedades nos pés do Senhor Jesus, né? Que é Ele que pode nos ajudar, nos dar alívio, nos dar direção. Amém? Então vamos começar, né? Já é 5:07. Vamos iniciar então hoje a nossa última série da live Lugar Secreto. E eu coloquei o nome dessa live Desmistificando o Lugar Secreto. O que seria desmistificar? É tirar toda dúvida, né? Todo mistério, toda assim crença que há sobre um tema, né? Sobre um assunto. Então hoje vai ser uma aula um pouco mais prática. Então você que gosta de anotar, né? E assim eu oriento, né? Sempre as mulheres que eu estou acompanhando, que eu estou mentoreando, ao habituarem, né, se habituarem a escrever, ao ato da escrita, porque a gente aprende, né, muito escrevendo, lendo, a gente aprende vendo, lendo e escrevendo. Eu gosto de anotar. Eu acho que quando a gente anota, a gente absorve mais e coloca as ideias no lugar, né, os pensamentos são direcionados. Então, assim, eu gosto muito do caderninho. Eu sou a mulher do caderninho, né? Então, amém. Então, se você tem um caderninho aí, porque hoje vai ser como se fosse uma aula, tá, gente? Vai ser uma live bem prática, porque nas duas primeiras lives a gente falou sobre... Nas primeiras duas lives a gente falou sobre o lugar secreto. A primeira a gente falou sobre a tenda do encontro. A segunda a gente falou sobre o jardim da intimidade. E hoje a gente vai ver como fazer isso na prática, na vida real, podemos assim dizer, né? Como começar. Depois das lives eu recebi algumas mensagens. Letícia, me ajuda. Como que eu faço? Qual a diferença de momento secreto com Deus e devocional e estudo da palavra? Então, assim, o que eu quero compartilhar com vocês hoje não é uma fórmula, tá? Não existe uma fórmula correta e bíblica, né? Que, você, para ter intimidade com Deus, para se aprofundar, né, no Senhor, em um nível maior de intimidade, você tem que fazer assim, 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 né? Não existe um único passo, um único caminho, é você que vai buscar no Senhor. Mas eu vou compartilhar hoje com vocês um pouco do que eu já vivenciei,
do que deu certo na minha vida, né, e que eu pratico e que eu acho que pode ser dar uma direção, um norte, né? Então não existe uma fórmula correta para isso, né? A gente sempre prioriza começar pelo simples, gente, sabe? É pelo simples, preservar a simplicidade com Deus, né? Porque Deus ele se revela para nós nos momentos de simplicidade. Então, assim, não adianta nas situações corriqueiras, cotidianas, não adianta a gente inventar muitos recursos, muitos caminhos, assim, que talvez sejam difíceis para nós, né? Que a gente não vai conseguir. E nem também extrapolar metas subreais para quem não está acostumado a ter esse momento com Deus, esse devocional, você começar a colocar que todo dia 1 hora. Você não vai conseguir. Talvez você consiga ir primeiro 1 dia, 2 dias, mas depois você vai desanimar. Então, a minha primeira dica é: comece pelo simples. Pelo simples, olhando a sua possibilidade, olhando a sua disponibilidade. Quem tem. Oi, Gabriela, tudo bom? Seja bem-vinda, paz do Senhor. Você que tem criança pequena, né? Seus filhos são pequenos, tem toda uma dinâmica. Então, assim, não adianta você querer fazer de um jeito, né, que talvez não vai dar certo com a sua dinâmica, com a sua rotina. Você tem que avaliar a sua rotina, o que pode dar certo, porque Deus está preocupado com como você vai fazer, a quantidade de tempo, o método que você vai usar. Não. Deus está preocupado em você estar lá nesse momento, né? Então, porque cada uma de nós tem um jeito específico, uma disponibilidade, uma realidade, né? Talvez eu vou falar alguma coisa aqui que não cabe na sua realidade, mas você pode conseguir adaptar para sua realidade, né? E também tem as particularidades, cada uma de nós tem um temperamento, uma personalidade, e isso vai se refletir na maneira que a gente se relaciona com Deus também. Como eu já falei nas lives anteriores, eu sou colérico à vontade, eu sou melancólica. E aí eu tenho muito esse negócio assim da devoção, da adoração, da prostração. É bem a Maria lá no pé, derramando nos pés de Jesus, derramando o bálsamo, jogando com o cabelo, chorando. Eu sou dessas, entendeu? Então, assim, mas talvez você não tenha essa esse jeito, né? Letícia, se eu não chorar, se eu não espernear, se eu não cair no chão, não foi de Deus, não tem nada a ver. Cada um de nós tem o seu jeito, tem a sua porção, mas o que Deus espera de nós é com aquilo que nós somos, do jeito que o que nós temos que nos apresentar diante dele com essa ânsia, com essa vontade de estar com ele pelo que ele é, e não somente, hoje nós vamos falar muito sobre isso, pelo que ele é, e não pelo que ele pode nos dar. Independente dele dar ou não para nós, dele fazer ou não, nós temos que estar buscando a presença dele, nós temos que ansiar pela presença dele. Então vamos lá. Eu separei 2 versículos só para a gente nortear a nossa conversa aqui hoje. Jeremias 29, do 12 ao 14, é um texto muito conhecido, né? Eu sempre uso, gente, a NVI, tá? A versão NVI. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. E tem também o versículo que está lá em Mateus 6,6, que Jesus diz, né? Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está no secreto. Então, seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Então, é isso, né? O primeiro versículo fala sobre buscar de todo o coração, ou seja, com uma real entrega, né? Com verdade,
com entrega, com rendição. E ele, né, o Senhor, ele jamais vai se negar a nós. Ele promete aqui na palavra: e eu me deixarei ser encontrado. Olha aí por vocês, né? Então, ele está disposto, disponível. Deus não tem uma agenda cheia para nós. No momento que nós nos apresentamos diante dele, ele está ali. E muitas vezes ele está nos esperando. E a gente ali correndo na agitação do dia a dia, da rotina. E ele está ali esperando a gente. Seja bem-vinda, Cibele. Deus abençoe. Então, vamos lá. Mas qual que é o caminho, Letícia? Por onde que eu começo? Escutei, algumas pessoas me mandou essa pergunta no direct. Vamos lá. Só existe um caminho, tá, irmãs? Para estreitar o relacionamento com Deus. O Roberto. Se ele não participar da live, não foi a live. Oh, meu Deus. Vamos lá. Então, não existe outro caminho, a não ser disciplinas espirituais. Não tem como. O que é disciplinas espirituais? Talvez alguém que nunca ouviu falar desse termo, ou se já ouviu, não sabe discernir muito. Só já dando um spoiler, agora em fevereiro, o tema das nossas lives serão essas, disciplinas espirituais, tá? Então, porque aí eu vou, o mês que vem, trabalhar direitinho, cada live uma disciplina, uma por uma, porque se eu for esgotá-las aqui agora, aí já a gente perde o sentido do mês que vem, né? Então, assim, qual que é o caminho para estreitar o relacionamento com Deus? Através das disciplinas espirituais. Quais são as três principais, né? Oração, né? E aqui eu tenho um termo que eu adaptei, né, para nós quanto mulheres e filhas de Deus. O que é oração? Né? É uma conversa entre uma filha e um pai que se amam. Olha só, isso é oração. Uma conversa, quem quiser anotar aí, ó, primeira chave aí, oração. É uma conversa entre uma filha e um pai que se amam. Mas muitas das vezes a gente ficamos presas, né? Nesse primeiro aí, no primeiro obstáculo na primeira chave, que seria a oração. Por quê? Porque temos problema com relacionamento com o nosso pai terreno. E aí vai ser necessário a gente ressignificar, ser curado disso para a gente poder se relacionar com Deus. Mas esse é assunto para outras lives mais para frente, que com certeza nós vamos falar sobre paternidade, orfandade, que é o cerne da questão do ser humano, né? Então vamos lá. Primeiro é oração, né? Segundo, meditação da palavra, né? E aí a palavra, o que? Ela é o nosso alimento, né? É através dele que a gente vai começar a ouvir a voz de Deus, a discernir a voz de Deus, né? A conhecer a vontade de Deus para nós. Então, assim, se relacionar com Deus sem leitura bíblica não existe, tá, gente? Não tem como. E porque é através da palavra que o Espírito Santo vai revelar a nós aquilo que nós precisamos ser curadas, transformadas, libertas, restauradas. Então, é uma coisa dependendo da outra. O terceiro é o jejum também, né? E eu vou falar também bastante no mês que vem sobre o jejum, que o jejum, eu entendi o jejum errado. Eu fui entender jejum há alguns anos atrás, né? Porque eu entendi o jejum como uma forma de conseguir conquistar uma bênção. Sendo que na palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor nos perseguem. Então, assim, não é para o jejum, você não faz jejum para conseguir uma vitória, para conseguir uma bênção, para tentar mudar a ideia de Deus com relação a alguma coisa que você quer e que ele já mostrou que não, mas você está batendo na tecla, então eu vou fazer um jejum. Não, nada disso funciona para convencer a Deus, né? O jejum, então, é para quê, gente? É para mortificar a nossa carne,
né? Boa tarde, Lolo, seja bem-vinda. Então, o jejum é para mortificar a nossa carne, tá? As nossas vontades, o nosso eu, para a gente estar o quê? Mais sensível para ouvir a voz do Espírito Santo e mais capacitados para obedecer. Então, o jejum, ele tem outra característica, não essa característica de buscar a bênção, de barganha, de negociar com Deus, não. De sacrifício, vou fazer para Deus me abençoar. Não, isso não, se você fizer... Por muito tempo eu fiz jejum assim, creio que na ignorância o Senhor até relevou, entendeu? Mas assim, o propósito mesmo do jejum não é isso. E o último é devocional, que é onde eu vou começar trazer mais para uma discussão mais ampla agora sobre devocional. Então a gente falou sobre oração, meditação da palavra e jejum. Isso nos aproxima de Deus, né? Nos estreitos, esse é o relacionamento de Deus. É assim que nos relacionamos com Deus, através de oração, palavra, jejum. E o devocional. O que é o devocional, Letícia? Né? O devocional, irmãs, ele é um momento, como já fala, de devoção, tá? Reservado no seu dia e ele deve ser diário, né? Para intencionalmente você se relacionar com o Senhor, com o Pai. Seria como o nosso arroz e feijão, que a gente come todo dia, que a gente não fica sem, o brasileiro, né? Sem arroz e feijão. É isso, é a nossa base. É o básico, né? Então, o que acontece? Mas ele deve conter, o devocional deve conter alguns elementos, né? Que a gente tem que estar observando. O primeiro, e como eu já falei, isso mesmo, Cibele, desculpa, gente. Eu entendo e faço jejum para ficar mais perto de Deus, porque Deus é misericordioso. Exatamente, isso mesmo, é para nos aproximar de Deus, isso mesmo. Então, o devocional, ele deve ser diário, tá? Diário. Sei que é difícil, não é fácil. Não vou ser hipócrita aqui com vocês que falar assim, eu faço todo santo dia. Tem dia, um dia ou outro, acidentalmente a gente escorrega, né? Mas tem que ser uma prática, né? Tem que ser uma prática da nossa vida diária, né? No mínimo, gente, 20 minutos. Por quê? Não tem como você orar, fazer uma leitura bíblica, talvez ouvir aí um louvor com menos de 20 minutos, né? Eu ao menos vejo assim, mas quem tá começando a fazer 10 minutos, 15 minutos, não importa o tempo, não importa que você comece. E esse tempo ele vai aumentando gradativamente quanto mais você vai fazendo, mais você vai se aproximando de Deus, mais você vai recebendo a palavra, você vai entendendo, esse tempo ele vai se estendendo, mas ele tem que ser diário, né? E no mínimo aí 15, 20 minutos. Outra característica do jejum, do devocional. O devocional, ele tem que ter a oração, né? Uma oração de gratidão, uma oração consagrando o seu dia a Deus, porque na maioria das vezes o devocional, ele é direcionado para o período da manhã. Mas entendendo, igual eu falei no início, não consigo fazer de manhã. Por isso não tem como eu fazer de manhã, então não vou fazer. Não, faça no tempo, durante o seu dia, o tempo que der, de tarde, de noite. Deus não está preocupado com o horário. A gente gosta é aconselhável que seja de manhã, porque você entrega a primícia do seu dia para o Senhor, antes de você pegar celular, antes de você ir tomar seu café, né, e tal, ou senão você já toma seu café ali com a Bíblia, orando na presença do Senhor, para te dar uma direção e um dia de paz, um dia de direcionamento debaixo da bênção do Senhor mesmo,
Mas não tem como, não tem problema. Faça à noite antes de dormir, faça de dia, de tarde, não importa o horário, no seu horário de almoço. Conheço muitas pessoas que fazem o devocional no horário de almoço. Vai para um lugarzinho ali, leva a Bíblia, ou a Bíblia agora digital, né? As pessoas usam mais no celular, leva a Bíblia, dá uma lida. Por quê, gente? Esse devocional diário, ele é uma coisa mais básica, mais rápida. Não é aquele momento de devoção, de intimidade com Deus que eu vou explorar um pouco mais agora, mais para frente. Ele é aquela coisa mais básica. Por isso que o tempo dele é mais assim, restrito, né? 20, 15 minutos, meia hora, porque é aquele momento para você ter ao menos um momento no dia para você falar com Deus, porque não é todo dia que você vai ter 1, 2 horas para ficar ali na presença do Senhor. Era importante se tivéssemos, né? Seria lindo, mas essa vida que nós estamos vivendo, né? Muitas coisas, muitas atribuições. Então, assim, mas nós vamos chegar lá. Então, o devocional, ele é um pouco mais básico, né? Ele é mais rápido, né? Então, assim, é um texto só, não vai ter como você ler 2, 3, 4 capítulos. Se você tiver tempo, tudo bem, mas como costuma ser um período mais curto, né? Então, vai ser talvez um versículo, 2 versículos, metade de um capítulo que você esteja lendo, alguma coisa parecida, né? E a leitura da palavra. Então, é um tempo diário, tem que ter oração, né, de agradecimento, primeiramente agradecendo ao Senhor, consagrando a Deus a sua vida, o seu dia, e a leitura da palavra, né? Um texto bíblico, um capítulo, alguma coisa da leitura da palavra tem que ter, tá? De acordo com a sua disponibilidade de horário, você conseguir trazer alguma aplicação para sua vida, melhor ainda, né? Eu dou uma sugestão de quem está começar pelo livro de Provérbios. Provérbios é um livro de fácil entendimento, são aplicações práticas para a nossa vida, né? Orientações práticas para a nossa vida cristã. E ele tem 31 capítulos, ou seja, dá para você ler um capítulo por dia. E você lê o capítulo assim, em 3 minutinhos, né? Um para cada dia do mês. E um louvor, se você for colocar um louvor, eu gosto de colocar um louvorzinho instrumental. Eu tenho uma playlist, né? E eu coloco E eu coloco a minha playlist ali, instrumental só e tal, enquanto eu vou ouvindo ali esse louvor, vou orando, vou fazendo a leitura bíblica. Mas, gente, tem a leitura também dos devocionais, os livros devocionais. Os livros devocionais, eles são uma bênção. Eu mesma faço uso deles. Mas uma coisa é que acontece, ele não pode substituir a leitura diária da Bíblia. A maioria deles, em cima, contém um versículo. É importante que você leia esse versículo e se você tiver um tempo hábil, que você abra a Bíblia e leia esse versículo na Bíblia, porque lá você vai conseguir ver um pouquinho por cima assim mesmo, aonde que está esse versículo, que contexto que é, quem que falou, entendeu? Então, assim, é interessante você pode ter o devocional, claro, ele é um orientador. O devocional, ele é um caminho, principalmente para quem está começando nesse momento, nessa caminhada, nessa jornada de devocional, de lugar secreto, de se aproximar com Deus. É o caminho mesmo. Comece com um livro devocional que ele vai te dar um norte. Mas pega ali na Bíblia, lê aquele versículo para você ao menos ter uma noção aonde se encontra aquele versículo solto, para você não entender ele apenas de maneira solta, né? Você não vai fazer um estudo aprofundado, não, isso é só para você passar o olho, é coisa rápida. Igual um exemplo, aquele versículo lá, o devocional chega lá, Jesus chorou. Aí o devocional vai falar sobre tristeza, sobre as emoções, enfim. Mas aí se você não vai lá e lê, onde está na referência, dentro da sua Bíblia, você não vai ver que Jesus chorou foi com a morte de Lázaro, o amigo dele.
Entendeu? É mais ou menos isso aí que eu tô querendo te mostrar. Então, e esse livro devocional, ele é assim, opcional. É obrigado, Letícia, ter o devocional? Não. Se você não tem o devocional, você faz o seu devocional, oração, leitura da palavra. Pode ser igual eu sugeri um capítulo de Provérbios, ou se você quer ler outro livro, a sua escolha, um salmo. Os salmos também são bem interessantes para fazer devocionais. Não vai dar jeito de fazer devocional, gente, com Apocalipse, com Daniel, Jeremias, né? Os profetas, né? Malaquias, Ageu. Não vai dar certo. Então procura uma coisa de mais fácil entendimento. Pega ali os evangelhos, uma parábola, né, do Senhor, ou se não, um milagre que aconteceu, você lê o texto, né, que fala sobre aquela história, aquela cura, ou você lê um salmo, ou um provérbios, ou Eclesiastes, enfim, tem que ser uma coisa mais prática, porque se você começar lá o devocional nesses livros mais complexos, aí você vai desanimar, porque realmente são livros que precisam, que se você lê de forma assim aleatória, realmente é de difícil entendimento. Tem que ser livros para serem estudados, né? Então vamos lá. Então o livro devocional, ele é opcional, tá? E eu acho interessante também, mesmo que tenha o livro devocional, você lê, né? Vou até mostrar aqui os que eu tenho aqui. E você lê e anota, você vem o versículo, você lê lá na Bíblia o versículo para ter noção onde que estava aquele texto, só para passar o olho, igual eu expliquei. Depois você lê a reflexão que o autor está trazendo e anota ou risca ou faz alguma coisa para você entender uma aplicação, tira alguma verdade daquilo para a sua vida, porque senão é apenas a leitura de mais um livro. Entendeu? E o devocional ele tem que trazer o quê? Alimento para nós, entendimento. Então vamos lá. Eu tenho alguns aqui, ó. Vou começar a mostrar isso para vocês. Mananciais no deserto. Esse devocional, eu tenho ele. A minha mãe ganhou uma época de um pastor. E depois que eu casei, eu comprei um para mim. Porque o volume 1, tá, gente? Mananciais no deserto. Ele é um devocional para ser lido todo dia? Não. Ele é o devocional para aquele dia de luta. Sabe, o dia mal, o dia ruim, que você tá assim, meu Deus, hoje tô passando por uma situação difícil, tem alguma coisa para... tem alguma uma situação para me decidir, alguma coisa assim, muito fora do normal que tá acontecendo na sua vida, é esse devocional, gente. Ele não é para ser lido todo dia. Já fiz a experiência de ler ele todo dia, não faz sentido. Mas pode parecer misticismo, mas não é. Quando você tá numa situação dessa, difícil, né? Quando chega o dia mal, você vem para esse devocional, gente, Deus fala de uma certa forma. Olha, Deus usou muito a vida dessa irmã, Lete, né? Então, assim, ele faz jus ao nome. Ele é um manancial no deserto. Eu aconselho todo cristão ter esse devocional. Ele é lindo, tá? Tô até devendo aí 2 para 2 amigas, tá chegando, tá, gente? Aí, gente, tem esse aqui que eu estudei ele, Mulheres Enraizadas, da Viviane Martinello. Gente, esse devocional, ele me desconstruiu ano passado, no final do ano, mais ou menos ali, eu comecei, acho que foi em outubro, porque não é um devocional de um ano inteiro. Esse aqui é de um ano todo também, tem 365 reflexões, mas esse aqui, ela fez uma coisa específica. Ele é um devocional de 8 semanas, são 56 dias. 56 ou 48? Deixa eu completar aqui. Eu acho que são 56. São 56. Gente, olha, de toda a minha vida cristã, para nós mulheres, eu indico demais esse livro. Não tô ganhando nada com isso, ela nem sabe que eu existo.
Mas eu creio que o que é bom, que edifica, a gente tem que compartilhar. Esse devocional é maravilhoso. Deus, assim, nossa, Deus falou comigo, assim, de uma maneira, assim, sobrenatural. Se eu tô aqui hoje fazendo essas lives, foi porque um dia Deus já tinha falado isso comigo sobre esse processo de fazer essas lives, de começar a expor aquilo que Deus tinha me entregado. Mas eu tava bem resistente, tá? Então foi num dia desse devocional, que Deus me pegou de um jeito, me pôs na parede e falou, eu entendi claramente, faltou desenhar para mim. E eu entendi claramente o meu propósito e o que eu tinha que estar aqui. E aqui estou para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas assim, eu aconselho muito, gente. É muito, muito, muito bom. Maravilhoso. Ela tem outro que eu não tenho, a Viviane Martinello. Tem outro que chama Devocional Mulheres, só, é um da capa vermelha. Eu não tenho ele ainda, mas já tive acesso a alguns textos. É maravilhoso também, tá? E tem espaço para anotar embaixo o outro Devocional Mulheres da capa vermelha dela. É maravilhoso também, gente. Compensa muito. E atualmente eu tô usando esse, ó. Devocional Saradas para Sarar, Porções Diárias de Cura, da Roberta Sara. Ele é bem grossinho, porque ele é pro ano todo, e ele eu vou mostrar aqui para vocês, ó. É aqui, ó. Ó, ele é bem completo, bem devocional mesmo. Ó. Ele tem o texto bíblico, ele tem uma frase, né, sobre tudo que ela vai falar aqui, tem uma oração, tem a reflexão e tem um espacinho que dá pra gente anotar. É ótimo, maravilhoso. Vocês estão vendo? Eu nem não consegui fazer ontem, mas vou fazer hoje, em nome de Jesus. Então, assim, gente, é muito bom também. É um devocional mais voltado para cura interior, entendeu? Muito bom, porque a Roberta Sara, ela trabalha com essa linha de. É o chamado dela, é cura, né? Cura, libertação, emocional, espiritual. Então, assim, é uma bênção o devocional dela. Então, sobre devocional é isso, gente. Pode usar o livro? Sim, claro, é uma bênção, mas não deixa de ler o versículo da Bíblia e também fazer as suas anotações, tá? Por isso que eu falei que não dá para ser menos de 15, 20 minutos, né? Então vamos lá. No segundo momento agora, que eu quero trazer para vocês uma outra forma. E essa, assim, como eu falei, o devocional, ele é o arroz e o feijão. Agora, uma coisa mais elaborada, podemos dizer assim, uma coisa mais rica, né? É o que eu, Letícia, intitulei Momento com Deus. É o meu encontro com Deus. Como que isso funciona, gente? E ele é muito, muito importante. E ele assim, é fundamental para quem quer aprofundar no relacionamento com Deus. Sabe, se você tem vontade de ir em águas mais profundas, de começar a discernir mais a voz de Deus, se você tem vontade de receber direções diretas do Senhor, revelação daquilo que o Senhor tem para a sua vida, esse é o caminho, né? É o momento com Deus, é um momento muito especial, é mais elaborado que o devocional, tá? Ele é um momento de solitude e intimidade com Deus. Eu falo também que ele é um momento de detox da alma, tá? Ele é um detox da alma. Quando a gente faz ele, você sai assim, ó, parece que você tirou um peso, você descarregou. É uma benção. E como que eu faço, né? Agora eu vou trazer, gente, a minha experiência, a minha vivência, como eu faço mais ou menos. E lembra que eu falei no início da live, você não é obrigado a fazer do jeito que eu tô fazendo, o meu jeito não é o certo. Mas criar esse momento é importante, tá? A gente viu que em vários momentos Jesus fazia isso.
né? Quando ele se sentia pressionado ou a multidão pressionava ele várias vezes, ele se retirava, ia ter um momento, esse momento com Deus, tá? Então vamos lá. A primeira coisa a gente começa preparando o ambiente, né? A gente tem que preparar um ambiente diferenciado do devocional. Então costuma ser um período inteiro, tá? A gente pega um período inteiro do dia, ou uma manhã toda, ou uma tarde toda, ou uma noite toda, ou uma madrugada toda. Ainda não consegui fazer na madrugada, mas eu quero fazer. Isso que é maravilhoso. Então precisa ser um momento que você esteja sozinha em casa, de preferência sem distrações. Desliga que você não vai receber nada, que você não vai receber nenhuma visita ou nenhuma encomenda, nada que te faça parar. Você tem que preparar o ambiente de uma forma que você se desconecte por um período maior do mundo, para você se conectar com o Senhor, né? Nesse momento, é bom que você esteja já se preparando antes para esse momento através do jejum. É importante que você esteja de jejum nesse período, de acordo com a sua possibilidade de jejum, tá? É importante também, gente, que ele aconteça assim. Isso é uma indicação Letícia, tá? Isso aí você vai ver de acordo com a sua necessidade e sua possibilidade. Ai, desculpa, gente. Nossa, eu chutei o... Oh, meu Deus. Só um momentinho, gente. Desculpa. Aí. É importante que vocês façam uma vez no mês. No mínimo. Esse momento, uma vez no mês. É o mínimo. O bom seria toda semana. Mas eu sei que devido, né, quem tem a possibilidade de fazer uma vez na semana, nossa, teve uma época que eu consegui fazer uma vez por semana. Gente, foi o momento que eu mais cresci em Deus, que eu mais me aprofundei mesmo no relacionamento com o Senhor, foi nessa época. Eu fazia uma vez por semana, tá? Você escolhe um lugar confortável na sua casa, mas também não pode ser muito confortável, tipo em cima do sofá nem na cama, porque senão quem não é acostumado a passar um período maior assim orando, buscando a Deus, vai dormir, né? Então eu gosto de ir pro chão, sabe? Eu venho para um quarto aqui que eu tenho na minha casa, eu estendo um tapete, né? Uma esteira, ponho umas almofadas e sento no chão. Por quê? Porque ali você vai ter liberdade para deitar, para chorar, né, na presença do Senhor. Então, assim, prepare um ambiente confortável para você. Também não vou falar para você tem que ficar de jejum a tarde inteira, amanhã todo. De jejum não, de joelhos, né? Isso aí é a seu critério, é você e o Senhor, né? E o que a gente tem que levar para esse ambiente, né? Para esse momento com Deus? Primeiro, expectativas de encontrar com Deus, né? As suas expectativas têm que estar bem altas. Almofadas, né? Igual eu falei, um tapete, uma esteira, né? A Bíblia de papel. Nesse momento, gente, não dá para levar a Bíblia de celular. Se você quer ser uma mulher profunda bíblica, isso é religiosidade. Não é, tá? Mulheres profundas, mulheres que buscam a presença de Deus, mulheres que realmente querem se aprofundar no conhecimento da palavra, gente, é Bíblia de papel. Ai, a minha nem tá aqui, tá lá no quarto. É Bíblia de papel. Não tem como Bíblia digital. Bíblia digital, gente, vou ser sincera com vocês, é para o momento que você esqueceu a Bíblia, aconteceu de esquecer ela, ou senão simplesmente você está lá no serviço, Deus, ou em algum lugar andando, não sei, você esteja fora do contato com a sua Bíblia e Deus te deu uma mensagem, alguma coisa ali, você vai lá e olha e lê o versículo para quem vai fazer esse devocional no horário do almoço, no serviço também, né? Mas se você tá em casa, você tá na igreja, gente, temos que Bíblia de papel.
Por quê? É religiosidade para mostrar que eu sou santa, que minha Bíblia é grande, que a minha Bíblia é riscada? Não. É para você ter noção do contexto do que você está lendo. Porque você abre lá no celular, você vê o versículo. Mas para você ver todo o contexto, você tem que ficar passando. E você perde essa noção cronológica do que você está lendo, do contexto. Entendeu? Então, Bíblia eletrônica, digital de celular, tem que ser momento esporádico. Crente, mulher crente, é Bíblia de papel. Ah, mas o pastor não. Problema. Essa é a minha visão, gente, é a minha visão. Entendeu? Eu gosto da Bíblia de papel. Então, assim, vamos voltar a esse hábito, né? Éramos reconhecidos quando andávamos nas ruas com as nossas Bíblias na mão, né? Todo mundo olhava, ó, lá vai um crente, um servo do Senhor. Lógico que com isso também vinham outras coisas, mas nós estamos olhando aqui só a parte boa, tá bom? Sem críticas no momento. Então, vamos lá. A Bíblia, né? Então, o que eu falei? Vamos retomar um pouquinho. Expectativa de encontrar Deus, almofada, uma esteira, alguma coisa que você possa se deitar no chão, né? Ficar confortável, né? A Bíblia, um caderninho para você anotar. Para esse momento tem que ter caderninho. Porque senão Deus vai te falar as coisas ali e você vai guardar. Eu não sei vocês, mas eu estou com muita dificuldade de ficar guardando as coisas tudo. Então, assim, tudo que Deus me fala, que eu ouço a voz do Senhor, uma direção, uma palavra, uma coisa, eu anoto tudo. Então, assim, arruma um caderninho aí e põe lá, sabe? Tudo aquilo que o Senhor vai te entregar nesse momento, porque nesse momento eu vou falar para vocês, Deus vai entregar muito, vai. Se você tiver de coração aberto, se você estiver disposta a ouvir, sensível, quebrantada, você vai ouvir muitas direções, muita voz de Deus, muita palavra de Deus aí. E direto, né? É uma coisa que vem direto, é uma ligação direta, não tem terceiro, quarto, quinto falando para você, é direto. Por isso que a busca por esse lugar, ele é fundamental para o relacionamento do cristão com Deus, tá? Outra coisa, caderninho, caneta, né? Uma caixa de lenço ou um rolo ali de papel higiênico, para que você não ter que ficar saindo toda hora. Porque esse de sair do ambiente quebra todo o clima, entendeu? Então você leva uma garrafa de água, uma caixinha de música com a playlist de louvor, mais louvores de quê, gente? De adoração, tá? Ah, não tenho celular. Beleza, mas você tem aqueles aplicativos que a gente baixa uma playlist, você faz uma playlist das suas músicas e você escuta elas offline, sem internet. Então, você pode levar o celular para escutar música? Pode, tanto que ele funcione as músicas sem você ter que ligar o Wi-Fi, os dados móveis. De preferência, ele lá no modo avião, no não perturbe, para você não receber notificação. Por isso que tem que ser um dia que você não está esperando ligação, você não está esperando notícia de ninguém, você não tem que resolver nada. Tem que ser um dia que você olha assim, ó, esse dia dá. Entendeu? E é isso. E agora, o que faz? Tá, preparei todo esse ambiente. Falei que seria uma aula prática, né? Então, vamos lá. A gente preparou todo esse ambiente. Eu, ao menos, quando eu vou fazer isso, gente, eu fico tão ansiosa pelo momento. É tão bom que mal eu chego, eu preparo o ambiente, eu sento, eu já desabo. De tanta, assim, expectativa. Isso é gostoso. Imagina, a gente quando... Nós mulheres, né? Quem é casada e tal, quando você namorava, você criava essa expectativa, você se preparava para encontrar com o seu noivo e você, assim, naquele dia você ficava toda, hoje eu vou ver ele e tal, a gente vai sair, o que a gente vai fazer? E com o Senhor, muitas vezes a gente, né, não cria essas expectativas, a gente precisa resgatar isso. Né? A gente precisa resgatar isso, essa paixão, essa ansiedade por estar com Jesus. Essa é uma ansiedade boa de estar com Jesus, tá? Saudade. Quando quem já faz esse momento, sabe que quando você vai passando o tempo, assim, que você já vai passando o tempo que você não faz, você começa a sentir saudade daquele momento.
E é isso que nós precisamos, sentir saudade da presença do Pai. Então, assim, o que faz nesse momento? Tá, entrei pro meu quarto, preparei todo esse ambiente, podemos dizer, entrei na tenda do encontro, né? O que você vai, como que a gente começa? Eu agora, são orientação assim, gente, experiências minhas, tá? Ah, Letícia, tem uma ordem certa, mas tem que orar primeiro para depois louvar. Não, tem que ler primeiro a Bíblia para depois orar. Gente, isso é você e o Senhor. Eu já falei, o Senhor não se preocupa com liturgia. Isso não é um culto congregacional, entendeu? É o seu momento com Deus. Eu gosto de começar pelo louvor. Por quê? O louvor de adoração e rendição. Porque ele quebra, né, as resistências. O louvor, ele nos leva ao quebrantamento, ao arrependimento. É aquele negócio que nos amolece o nosso coração, é o louvor. Então, assim, eu gosto de começar pelo louvor, tá? Então, aí, se renda nesse momento. Se você gosta de dançar, se você é das danças aí, ó, seja livre, dance, coloca a música e vai dançar com o seu noivo. É maravilhoso. O importante é o quê? É você se entregar, se render, se desconectar do mundo, das preocupações e ter esse momento só você e ele, né? E naturalmente o próprio Espírito Santo vai direcionando, se é para orar, agora é para ler Bíblia, agora é para não sei o que. Ele vai direcionar, entendeu? Esse ambiente de adoração. A gente começa e quando a gente chega lá, ele vai direcionando, tá? Mas aí, assim, tem que ter oração, né? Lógico, oração é o quê? Você vai para lá e não vai conversar com Deus? Não tem como, né? O que eu falei? Oração, conversa de uma filha e um pai que se amam. Então, tem que ter conversa, né? Tem que ter oração. Tem que ter oração de gratidão, de louvor, de adoração, de rendição, de confissão, de arrependimento. É nesse momento que você dá nome para o seu pecado, que muitas das vezes no dia a dia vai passando batido. Essa oração rápida que a gente faz no devocional não dá tempo de você refletir e você confessar o seu pecado e dar nome para esse pecado, para você ser liberta dele. É nesse momento que você vai fazer tudo isso, tá? Que o Senhor vai te direcionar a isso. A gente não precisa escolher palavras bonitas, né? Palavras teológicas. Ó, grandioso, santíssimo Deus. Gente, Deus é o nosso Pai. Ele é o nosso Senhor, sim, mas primeiro Ele é o nosso Pai. Jesus nos ensinou a orar assim, ó, Pai Nosso. Então, Ele é Pai. Você não entra assim, ao menos a geração mais nova, né? Você não entra com grandes reverências na frente do seu pai, né? Se você tem um relacionamento saudável, tranquilo, ô pai, e assim, vamos pra... não é? Mas sem tanto protocolo, né? Então, sinceridade no seu coração é o que manda nesse momento. Rasgar o coração, tirar as máscaras, confessar aquilo que tá doendo, sabe? A gente não precisa disso, de protocolos para nos relacionarmos com o Senhor, né? E Ele não vai nos julgar pela nossa oração. Não vai. Deus não vai nos julgar pela nossa oração. O que Ele quer? Ele quer o nosso coração rendido. Ele quer o nosso coração entregue para Ele. Sem reserva, sem resistência, sem máscara. Então, quando a gente entra nesse lugar e você rasga o seu coração e você dá nome para os seus pecados, para tudo que te feriu, para tudo que está te machucando, para suas ansiedades, para suas preocupações, para os seus medos, que você agradece as coisas boas e você é você diante dele, sem máscara, você não tem que fingir nada, porque do que adianta eu chegar lá, Santíssimo Deus, Eterno Pai, ou Glorioso Eterno, e ele por dentro sabe o jeito que eu estou. Isso é adoradores em espírito e em verdade, é ser de verdade com Deus. É falar, Senhor, ó,
Eu tive inveja da fulana, me cura disso, Senhor. Aqui é só podridão. Eu sou orgulhosa, eu sou teimosa, eu não escuto as pessoas, eu explodo fácil, o Senhor me perdoa, eu grito com meu marido, com meus filhos, eu xingo, quando eu vi eu já falei palavrão. É isso. Senhor, aquele dia tal, a irmãzinha não me olhou no dia do culto, eu fiquei com raiva dela, eu tô achando que ela não gosta de mim. É isso, é falar desse jeito, gente. Desse jeito que eu tô falando aqui com vocês. Então, assim, Letícia, é falta de respeito com Deus. Não. Deus, Jesus morreu para que isso pudesse ser acontecer. Porque se Jesus não tivesse morrido, a gente ainda estava lá mesmo. Queimando incenso, queimando holocausto, né? Só o sumo sacerdote lá na presença do rei, só o sumo sacerdote lá na presença de Deus, lá no tabernáculo, né? Mas Jesus veio, ele se entregou, ele foi o sacrifício perfeito para que hoje eu e você pudesse entrar em liberdade e abrir, rasgar o nosso coração assim pro Pai, de forma assim, escrachada para Ele, entendeu? Sem reserva. Porque muitas vezes a gente fica retendo ali, ai, mas eu vou falar isso para Deus. Ele já sabe, a Bíblia fala que tudo, antes da palavra sair da nossa boca, Ele já conhece. E por que ele precisa? Ele precisa de ouvir? Ele tem necessidade de ficar ouvindo a gente? Não. Mas a gente precisa se falar para quê? Para a gente confessar e receber perdão e ser curado. Por isso. É só por isso. É para nós. Não é para Deus. É para nós. Então, vamos lá. Terceira coisa que tem que ter, né? Nesse momento com Deus. Vamos acelerar um pouquinho aqui, ó. Meditação da palavra. Agora é uma parte importante, ó. Meditação também. Todas são importantes. E tem uma regra, começa com isso? Não. Né? Muitas vezes a gente, eu tô falando assim, para quem não tem, nunca fez esse momento. Quem já fez, já tem seu jeito de fazer, é só para você te incentivar a fazer mais ou pegar alguma ideia aqui, outra ali, adaptar para você. Mas você que não tem esse momento com Deus, nunca fez, né? Você vai ver que talvez lá na hora do louvor, você vai estar louvando, lá cantando, louvando, se entregando, chorando, rendida. Vão vir palavras, a palavra vai ser, o Espírito Santo vai trazer a sua memória. Por isso que a gente tem que ler a palavra, para nesse momento o Espírito Santo ter recurso para trazer, porque o Espírito Santo não vai trazer trazer na sua memória uma coisa que não está na sua memória. Entendeu? Por isso que a gente tem que ter o estudo da palavra, para a gente se alimentar dela, para nesses momentos o Espírito Santo usa esse recurso que a gente tem e revela a nós. Aí a gente está lá louvando, adorando e tal, quando você vê, Deus, o Espírito Santo está trazendo na sua memória um texto, um versículo, ou uma história, você vai lá, procura, começa a ler na Bíblia, você para de cantar na hora, você vai lá e lê a nota, Deus fala com você, você chora, anota um caderninho, você volta a louvar de novo. Então, assim, é um momento que ele flui, entendeu? Ele flui. Eu só tô explicando para vocês os elementos, mas não necessariamente nessa ordem, tá? Que pode acontecer. O que eu falei é o Espírito Santo que vai direcionar. Então, essas palavras que, quando muitas vezes a gente já tá lá, a gente tá lá louvando e essas palavras vêm ao nosso coração, já indica o que o Senhor quer falar com nós nesse momento, entendeu? Então, por isso que é importante você ir lá e anotar e parar naquele momento e ler. Talvez se você não quer parar o louvor ali, tá muito bom, anota rapidinho lá, um exemplo, Isaías 54. Porque assim, vai ser difícil você saber a referência. Então, na maioria das vezes, você vai ter que entrar, procurar, né? Onde que tá e tal, para você poder ver aquilo que Deus quer falar com você. Agora, se você já conhece as referências, tudo, ótimo, eu quero chegar lá. Mas então, vamos lá. E a questão, igual eu estava falando aqui, a anotação, né? Desenvolver o hábito dessa escrita nesse momento com Deus. Alexa, mas eu não gosto de escrever. Mas aí sabe o que vai acontecer? Infelizmente, quando você sair desse momento, você voltar de novo para sua vida e passar um dia, 2 dias, 3 dias, vir as coisas, aquela palavra vai se perder? Vai se perder, irmã, infelizmente.
Só se você tiver uma memória muito boa. E eu vejo assim, nós, principalmente depois que passamos por essa pandemia, eu acho que todo mundo aqui ficou com problema, com déficit na memória, né? A gente não consegue lembrar, se não pôr bilhete, se não pôr lembrete, você não lembra. Imagina se você vai lembrar um mês depois de uma promessa que Deus deu para você nesse momento secreto. Por isso que o que eu faço? Eu anoto, né? Eu já vou pro meu terceiro caderninho, ó. Esse foi o primeiro, depois foi esse planner de oração, depois esse outro aqui, ó, já tá acabando. Então, assim, anote. Compra um caderninho aí que você gosta. Olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês que não é balela. Ó. Tudo anotado, ó. Ó. Vendo? Então, assim, gente, anota. Anota. E o Senhor me trouxe esses dias uma reflexão para me voltar a esses cadernos. E eu voltei nesses cadernos e eu vi quanta coisa preciosa que tem aqui. Eu falei, meu Deus, que bom que eu anotei. E assim, Deus está trabalhando comigo algumas coisas que Ele me entregou aqui, coisas que eu nem lembrava mais. Fui pegar esse planner aqui de oração. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui um pedaço aqui para vocês verem. Aqui. Esse aqui foi em 2020. Aqui, ó. Aí ele tinha aqui parte pra gente escrever o que Deus falou na Bíblia. Tinha o pedaço da gratidão. E assim, gente, Deus me entregou tanta promessa, tanta bênção, tanta direção, tanta palavra, e eu anotei nesses caderninhos, que hoje eles servem de quê para mim? De alimento. Quando eu tô passando por um dia difícil, por um dia mal, eu vou no meu próprio devocional. Entendeu? E aí Deus me fala, Deus me conforta, Deus me lembra, Deus me traz à memória palavras que Ele me entregou. Eu vejo bem as coisas que eu orava, né, há 4, 5 anos atrás, que hoje eu já vivencio isso. E que naquela época era tão longe, distante aquilo acontecer, e hoje já acontece. Por quê que eu tenho essa noção? Porque eu tenho tudo anotado, registrado. Registre o seu relacionamento com Deus. Se eu trouxer à memória aqui agora um texto que ele fala, eu não sei, acho que foi com um profeta, que ele fala, pega e escreve isso que eu tô te falando, para que seja como estatuto perpétuo, tá vendo? Escreve as promessas que Deus tem te entregado, escreve os seus sonhos, escreve seus motivos de oração, seja organizado e intencional nisso. Então, às vezes a gente vai para orar para Deus, você nem sabe por onde você começa. Faz esse planner de oração aqui, ó. Eu fazia direitinho assim, ó. Dia da semana, segunda era orar por isso, terça por aquilo, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E acaba que assim, que a minha vida toda era coberta de oração. Até você pegar o hábito de entender essa dinâmica. É interessante você anotar. E hoje eu volto nesse planner de oração e vejo quantas bênçãos eu já recebi. Momentos que eu estou desanimada, eu vejo quanto Deus falou para mim, coisas que eu estou vivendo hoje, falou para mim que ia ser possível, e eu não cria naquele momento, e hoje é motivo de quê? De alicerçar minha fé, que Deus vai fazer, o que Ele está me prometendo hoje, que vai fazer para frente. Eu creio porque Ele já estou colhendo fruto de oração, de resposta, de crer nas promessas do Senhor. Então, assim, esses registros são verdadeiros mananciais para você, que vai te alimentar no dia difícil. Então faça, escreva. Eu te desafio a começar o hábito da escrita. Temos que ser mulheres profundas na Bíblia. Esse negócio de Deus fala, olha, até quando Deus fala comigo através de uma pessoa, de um livro, alguma coisa, eu chego em casa e já anoto. Se eu não anoto, talvez eu tô na rua, tô na igreja e tal, anoto no celular ali, chego em casa, eu já anoto no meu caderninho. Para quê? Para que não se perca. Pra gente estar trazendo a memória. Entendeu? Então, assim, eu te desafio a experimentar esse momento como um todo, gente. Sabe? Quantas horas ele vai durar? Você e o Espírito Santo. Sabe? Vocês vão ver que quanto mais você começa a fazer, mais você não vai querer sair. Chegou horas, chegou dias que eu fiz esse momento que
eu fazia à tarde, porque eu trabalho de manhã, eu fazia à tarde, meu marido chegava à noite para trabalhar e eu trancada, eu não queria. Eu falava, não, Deus, por que ele chegou agora? Eu queria ficar com mais um pouquinho. Então, gente, é muito, muito rico. Eu desafio vocês, sabe? Se você fizer uma vez, você vai ver, você vai começar a ficar ansiosa pelo próximo, sabe? Você vai aprender a sentir saudade do pai, né? E ele tá ansioso por esse momento por nós, né? Eu já vivi muitas experiências poderosas em Deus, no coletivo, na igreja, é uma bênção. Assim, eu sou fruto dos encontros com Deus, que já ouviu falar aí do encontro com Deus. Eu, assim, já tive experiências maravilhosas nos encontros com Deus, mas eu vou falar para vocês a verdade. Nada se compara a esse momento. As maiores promessas que eu tenho na minha vida, palavras, direções de Deus para mim, cura em camadas profundas na minha alma, libertação. Eu experimentei e experimento nesse lugar secreto, nesse momento com Deus. Então, assim, não fique dependendo da oração do irmão na sua cabeça, não fique dependendo de uma palavra profética sobre a sua vida, não fique dependendo disso, você tem livre acesso. O véu do tempo se rasgou, irmã, você tem livre acesso ao Senhor, à cura, à libertação. Não fique dependente disso. Você é capaz sim de acessar esses lugares em Deus. Deus tem isso para todos nós. Aquele que se achega a Ele, experimenta dele. Você só tem que ter paciência. Porque tem vezes também que foi sobrenatural, mas teve vezes também que foi na obediência. Foi difícil, não fluía, e aí até o Espírito Santo começar a direcionar, a nos levar a entender, vai um tempo, mas persista nisso que quando você vê já está acontecendo e está fluindo. Amém? Então, eu quero deixar com vocês essa reflexão, tá? E o objetivo dessas 3 lives foi para que nós possamos sair, né, sairmos inconformadas nesse mês de janeiro, com o nível de intimidade que estamos tendo com Deus, né? Que nós possamos sair desse mês de janeiro sedentas, famintas, ansiosas, com expectativas altas no que Deus vai nos revelar, do que Deus vai fazer com nós, do que Deus tem para nós. Amém? Então, é isso. Quero orar com vocês. Agora, fecha o seu olho aí, seus olhos, se você puder, né? E pense a respeito, sabe? Estamos vivendo tempos que não dá mais para brincar de ser cristão, não dá tempo mais para a gente brincar de servir ao Senhor. A palavra fala que Ele vai vir buscar aqueles que são conhecidos dele, a noiva. Né? Ele não vai buscar a gente que está na multidão, ele não vai vir buscar espectadores, frequentadores de culto, ele vai vir buscar a noiva. E noiva tem relacionamento. Então vamos repensar, isso é uma reflexão para nós repensarmos o nosso relacionamento com Deus. Amém? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque pelo que o Senhor tem derramado nas nossas vidas durante esse mês. Eu quero te agradecer por essas 3 lives. Senhor, e que nós possamos, que cada mulher que ouviu todas essas lives, as ainda que vão ouvir, Senhor, que sejam impactadas por esse desejo que Teu Espírito Santo está tocando no nosso coração de buscar mais o Senhor. Que é tempo de encher as nossas lamparinas, que é tempo de aprofundarmos no relacionamento com o Senhor, que é tempo de sermos conhecidas por Ti, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos ser, Senhor, batizadas com uma santa inconformação, possamos sair daqui inconformadas, insatisfeitas,
com o que temos de relacionamento com Deus, que possamos buscar mais, ser sedentas, famintas pela Tua presença, mulheres profundas, mulheres enraizadas, Senhor. Levanta, Senhor, um exército de mulheres que busca a Tua presença, Senhor, assim como na igreja primitiva, nos primórdios, Senhor. A Tua igreja, Senhor, buscava o Senhor incessantemente, Pai, que nós possamos viver isso, Senhor, dentro das nossas casas, nos nossos lares, no secreto, e que tudo aquilo que for derramado nesse ambiente de intimidade possa vir, Senhor, ser compartilhado com as pessoas que estão ao nosso redor, Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço, Pai, e já te agradeço. Amém. Amém, irmãos. Olha aí, ó, 1h05 de live. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. E na próxima sexta, na primeira sexta-feira do ano, não vou ter live, não vou fazer lives, tá? Porque é uma semana que eu planejo, que eu busco mais, então assim, não faço live na primeira semana. Mas na segunda semana de fevereiro, a gente retoma as lives, vai ser na sexta-feira, às 18 horas, tá? Vai continuar sendo na sexta, porque para mim é o único dia mais viável, devido às minhas responsabilidades. Agora, o horário eu vou colocar um pouquinho mais tarde, porque eu sei que tem muita irmã que chega depois das 5, vai chegando 6 horas, dá tempo de participar, tá bom? Então, na segunda sexta-feira aí de fevereiro, estamos de volta às 18 horas com o tema Disciplinas Espirituais. Aí a gente vai aprofundar nisso tudo que a gente falou durante esse mês. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Tenha um final de semana abençoado.